E aí, pessoal, estou aqui agora gravando os meus vídeos no YouTube e a ideia é que eu comece a gravar muito mais conteúdos como esse, agora diretamente aqui de Portugal, coisas que têm queimado no meu coração, que eu acredito que de alguma forma vai contribuir para o seu crescimento, para o seu relacionamento com Deus, para que você se torne um profissional melhor, dentre todas as coisas que a palavra de Deus pode nos proporcionar. Tá bem? Então, para esse início de vídeo, eu queria falar um pouco com você sobre identidade, propósito e prosperidade. Mas para isso precisamos entender quem nós somos. O próprio Deus diz em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, que Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, somos a imagem e semelhança de Deus e fomos feitos para governar sobre as coisas e não sobre pessoas, mas sobre coisas. E ele começa a relatar quais são essas coisas. Ele vai falar: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Ou seja, a nossa identidade para o que Deus nos fez foi a imagem e semelhança dele para que nós governássemos a terra, governássemos as coisas. Mas como todo mundo sabe, houve a queda no Jardim do Éden. O homem obedeceu ao diabo, naquele momento, a serpente, comendo o fruto que não era para comer, e naquele momento houve uma identificação com o próprio diabo, ou seja, a identidade de governar, de imagem e semelhança de Deus se perdeu e agora o homem se identifica com o próprio diabo porque obedeceu ele. Então tudo isso aconteceu no Jardim do Éden, o homem é tirado do Jardim do Éden e afastado de Deus naquele momento, mas Deus, como nosso Criador, sabia como restaurar, nos trazer aquele padrão original, a nossa identidade. Jesus então vem na terra, morre em meu e seu lugar, não simplesmente para ter um lugar no céu, mas para restaurar a minha identidade e a sua identidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando estamos buscando a Deus, estamos nos aproximando dele para entender quem nós somos nele, ou seja, busque em primeiro lugar a sua identidade, aquilo que você tem em mim, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos as coisas em primeiro lugar, ao invés de buscar o próprio Deus e o seu reino, isso mostra que nós não entendemos qual é a nossa identidade que Cristo, ao morrer em nosso lugar, resgatou e nos trouxe para o estado original. Por que nós fazemos isso? Por que quando nós entendemos que Cristo morreu, recebemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, ainda estamos buscando coisas, aprovação de pessoas, querendo que as pessoas nos aceitem? É porque nós esquecemos do processo de renovação da mente. A Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Essa renovação vem por meio do conhecimento da palavra. Lembrando que nós somos um homem em 3 dimensões. A Bíblia diz: vos santifique espírito, alma e corpo. No nosso espírito, nós voltamos ao nosso estado original, mas a nossa alma, o nosso intelecto ainda está com muitas coisas da queda, quando nós perdemos essa nossa identidade em Deus. Perdemos a nossa identidade no Jardim do Éden. Logo quando perdemos, entrou doença, preocupação, ansiedade. Tudo isso entrou no pacote em nossas vidas quando nós perdemos a nossa identidade. Jesus restaurou isso. Então, no momento que Jesus restaura isso, nós não devemos mais andar, teoricamente, em ansiedade, doença e preocupação. E por que essas coisas ainda acontecem em nossas vidas? Porque nós não entendemos a nossa real identidade em Cristo. Quando nós entramos no reino de Deus, o que nós estamos fazendo agora é buscar conhecer mais a Jesus para que nós possamos enxergar nele o que nós somos originalmente. Esse é o processo de renovação da mente. E isso se faz com a leitura da palavra, com oração, com a aproximação a Deus, conhecendo, tendo experiência com o próprio Deus. À medida que nós vamos nos aproximando dele, vamos criando essa identidade, reconhecendo o que Cristo tem e o que ele conquistou para nós. Essa é a nossa identidade. Precisamos entender isso. A nossa identidade é como se fosse um trilho de um trem. E nós estamos nesse trilho. Se essa identidade, o nosso trilho do trem, não estiver bem alinhado, logo tudo que tiver em cima, prosperidade e propósito, vai se perder. Por quê? Porque precisa estar bem alinhado. A nossa identidade é em Deus. Identidade não é sobre fazer alguma coisa. Identidade é sobre ser alguém. O mundo está buscando entender a identidade em fazer alguma coisa. Muitas pessoas vão falar que você nasce em branco e à medida que você vai se desenvolvendo, crescendo, tendo experiência, você vai formando a sua identidade. Quando na verdade não é assim. A Bíblia diz que Deus sabe sobre nós até antes de nós nascermos. Quando ele fala para Jeremias:
Antes mesmo de se formar no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Ou seja, Deus viu o profeta Jeremias mesmo antes dele nascer. Já sabia qual era a essência, a identidade, o chamado e o propósito. Porque Deus criou ele e Deus sabe e conhece muito bem sua criação. Ele tem o próprio manual, que é a própria Bíblia. Então, se Deus nos fez, logo nós vamos aprender sobre nós, buscando conhecê-lo, aprendendo dele, que ele é o nosso Criador e ele sabe como nós funcionamos. E logo quando nós entendemos sobre identidade, precisamos saber sobre propósito. Propósito é algo que nós vamos fazer. Então, uma vez que nós entendemos quem nós somos em Deus, imagem e semelhança dele, fomos feitos para governar sobre as coisas, entendemos que ele nos fez para alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, no versículo 10, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, somos criação de Deus, nossa identidade é a imagem e semelhança dele, mas ele nos fez para um propósito. E esse propósito é simplesmente manifestar o nosso Criador. Quando nós vivemos de forma digna, de forma aceitável, de forma que agrade a Deus como nosso Criador, nós estamos manifestando quem Ele é por meio da nossa vida. Esse é o nosso propósito, manifestar a Deus em todos os lugares que nós estivermos e mostrar para outros que eles podem voltar ao estado original deles. Mas para isso nós precisamos entender nossa identidade para que nós possamos falar para outros, falar qual que é a real identidade deles e falar, ei, você pode ter uma restauração de fábrica aí e voltar ao seu estado original. Esse é o nosso papel, reconciliar o mundo para com Deus, mostrar que Deus é o Criador da humanidade, que Ele tem um manual e que Ele quer fazer a restauração de fábrica para que nós possamos voltar ao nosso estado original. Esse é o nosso chamado, reconciliar o mundo para com Deus e entender que nós estamos aqui para manifestar a Ele, manifestar o nosso Criador. Logo entendemos que somos imagem e semelhança de Deus, feitos para governar sobre todas as coisas. Somos chamados para reconciliar o mundo para com Ele depois da queda. Falar, ei, a sua identidade pode ser restaurada. Volte para o lugar de onde você não deveria ter saído. Isso é o nosso propósito, manifestar em todos os lugares. Aonde nós vamos, manifestamos a Deus. E aonde que entra a prosperidade? A Bíblia diz algo bem interessante, eu quero que você leia comigo. Em 3 João capítulo 1, no versículo 2, diz, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como é próspera a sua alma. O que esse versículo está querendo dizer aqui? Que a sua caminhada seja bem sucedida e que você tenha tudo para alcançar um objetivo. Ou seja, a sua jornada, ela é uma jornada próspera. Você precisa ter saúde, você precisa ter vida, você precisa ter recursos financeiros, você precisa ter inteligência, sabedoria, graça, para que você possa entender a sua identidade e cumprir o seu propósito em honra, em gratidão a Deus, manifestando quem Ele é. Então entendemos qual é a nossa identidade e precisamos manifestar a Deus do tempo que nós estamos aqui na Terra. E para manifestar a Deus, precisamos manifestar prosperidade em nossas vidas. E isso inclui também recurso financeiro. Precisamos ser prósperos financeiramente, precisamos ser bem-sucedidos em nossas profissões, precisamos andar em saúde divina, precisamos andar em sabedoria. Tudo isso é o pacote dessa prosperidade. Então, se hoje existe falta em sua vida, se hoje você anda doente, se hoje você percebe que a sua jornada para manifestar a Deus está faltando coisas, saiba que talvez você precisa entender a sua identidade, entender quem você é em Deus, entender o que Ele fez por você e a sua jornada vai ser próspera, assim como é próspera a sua alma, a forma como você vai se enxergar. Então você precisa fortalecer cada vez mais quem você é, o que você tem nele, para que você possa manifestar a Ele com graça e sabedoria. Durante a sua caminhada aqui na Terra, a minha e a sua, precisamos andar em prosperidade, precisamos andar em graça, precisamos andar em saúde. Então entenda, identidade, propósito e prosperidade precisam andar junto. É um tripé que precisam estar bem alinhados, senão você vai caminhar de forma desajustada. Então que você seja mesmo abençoado, que você entenda a sua identidade, que você entenda
o porquê você foi chamado, o seu propósito, que você entenda que você pode e deve andar em prosperidade para que você manifeste a Deus.